E aí, gente, beleza? Meu nome é Juan Palhares, eu sou estudante de Direito da UFMG e eu tô aqui para explicar um pouco para vocês, dentro da minha área, né, que são as ciências humanas, de filosofia, especificamente da introdução à filosofia, mais ou menos aí, que são os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, os pré-socráticos. E acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto desses pré-socráticos aí, desse início da filosofia. Que é a filosofia, a definição da palavra é a busca pelo saber, né, mais ou menos. Então, esses primeiros pensadores de que se tem escritura sobre, que se tem conhecimento sobre, eles estavam com a mente focada na origem do universo, sabe? No- na, na, na constituição da natureza, assim como muitas civilizações antes, mas a maioria delas explicaram a natureza com base na metafísica, né? Na religião, por exemplo, na Grécia, na mitologia grega, que era dos deuses, né? Zeus, Poseidon, Hades, etc. Todos esses deuses aí. Ou em outras civilizações mais antigas, por exemplo, como os maias, os incas, que tinham a mitologia deles, né? Os astecas, explicando sempre com base na metafísica, né, na religião, no fora da racionalidade, né, na magia, no místico, sobrenatural. E esses primeiros pensadores, os pré-socráticos, eles queriam introduzir uma explicação racional à origem do universo, sabe? Ao começo da natureza. Então, a gente tem que entender também por que eles chamavam pré-socráticos. Acho que todo mundo sabe quem é Sócrates, né? Ele vai ser estudado mais pra frente. E a resposta mais óbvia ao por que eles são chamados pré-socráticos seria que é porque eles vieram antes de Sócrates, tipo Jesus, que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não é bem assim. Até porque muitos pré-socráticos, chamados pré-socráticos, eram contemporâneos a Sócrates. Eles viviam na mesma época de Sócrates. Mas a questão não é essa, a questão do tempo, né? A questão é que Sócrates, ele deu meio que uma revolucionada no pensamento filosófico, focando ele no ser humano. Então, em tudo relacionado ao ser humano, sabe? Na sociedade, principalmente, nas relações sociais do ser humano, na psicologia, talvez. Enfim, tudo que envolva essa o ser humano, basicamente. Acho que essa é a explicação melhor. Enquanto os pré-socráticos estavam muito mais focados na natureza em si e no descobrimento da natureza do universo, no início, né, da natureza do universo. Tipo que a matéria física, sabe, na escola, que é o estudo da natureza, química também, biologia. E eles queriam entender isso. E o que vai separar esses pré-socráticos, um do outro, né, que são vários, é o elemento que eles achavam, a substância que eles achavam que constituía a natureza. Né? Então todos eles acreditavam que existiam substâncias que constituíam a natureza e que são as unidades fundamentais formadoras de todo o resto. E isso a gente chama de arqué. Essas unidades fundamentais formadoras de todo o resto são chamadas de arqué. E cada pré-socrático tem a sua visão do que é o arqué, né? É o que separa esses filósofos um do outro, é o que eles acham que é a unidade formadora da natureza. Então, a gente tem como primeiro filósofo aí de que se tem registro Tales de Mileto, que é da escola jônica. Tales de Mileto achava que a água era a unidade formadora da natureza. Por quê? Ele prestava atenção, né? Todas essas formulações racionais do que era a formação da natureza vieram de experimentações e observação, né? Igual a ciência que a gente tem hoje. Eles observavam a natureza e constituíam uma ideia do que era a unidade formadora da natureza, como ela funcionava, a harmonia por trás dela. Então, para Tales de Mileto, que é da Jônia, ele achava que a água era a unidade formadora da natureza, era o arqué, para Tales, a água. Então significa que ele observava que se você plantasse uma semente, se você colocasse uma semente aí na terra, né, no substrato,
ela não iria germinar até que você regasse ela. Ele observava também que as grandes civilizações, elas se desenvolviam todas próximas à água. E que que o ser humano ele sente sede, ele precisa de água para sobreviver, que as pessoas morrem desidratadas, né? Enfim, várias outras observações aí que é possível que serem feitas relacionadas à água como o elemento fundamental da vida. E aí o Tales achava que a água era o arqué, né? Esse elemento formador da natureza. Dentro da escola jônica ainda, a gente tem outros filósofos como Anaximandro, que para ele não era a água a unidade formadora do universo, o arqué. Para ele o arqué era o arqué inclusive escreve sendo A-R-C-H-E, arqué, arché mais ou menos, mas fala arqué. Então para ele o arqué era uma força que ele chamava de apeiron, que era o eterno e imutável, que é uma ideia muito parecida com a de Schopenhauer e Nietzsche lá na frente, nos nihilistas, né, filósofos nihilistas, que achavam. Então, para Anaximandro, ele achava que existia essa força, apeiron, que é eterna, imutável e que molda o universo. Meio como se fosse um deus, assim, sabe? A visão de Deus que o catolicismo tem hoje, mais ou menos, o cristianismo aí. E que era essa unidade formadora do universo. É uma ideia mais complexa do que a dos outros, que reduziam muito a elementos físicos, assim. Mas todos com a sua inteligência aí. Depois de Anaximandro, a gente tem Anaxímenes, que é discípulo de Anaximandro, que acha que o ar é o arqué, é o elemento fundador da natureza, né? O elemento essencial. Por quê? Porque ele percebia, observando a natureza, que ninguém sobrevivia sem oxigênio, que foi necessário uma atmosfera na Terra para que houvesse vida, que até os peixes embaixo da água estão filtrando, né, em busca de ar, de oxigênio, né, pelas guelras. Então que a gente morria asfixiado, sem ar, e que se você fechasse, por exemplo, uma planta em um recipiente sem oxigênio, ela não ia conseguir sobreviver, porque ela também respira, né, a planta. Não faz só fotossíntese. Então, ele foi reparando tudo isso, coisas que a gente pode reparar hoje também, de que o ar, o oxigênio, né, que ele chamava de ar, era o elemento principal da natureza. Então, para ele era o arqué, né? E depois dele, ainda dentro da escola jônica, que a gente vai recapitular, a gente tem Heráclito, de Éfeso. O Heráclito, ele tinha uma visão um pouco mais complexa também, mas que ainda reduzia o arqué a um elemento da natureza. Para ele, o arqué era o devir, era o vir a ser, era sempre a constante mudança que existe no universo, era a unidade fundamental da natureza. Então, por exemplo, você nunca pode se banhar duas vezes nas mesmas águas de um rio, por exemplo. É uma frase atribuída ao pensamento dele. De que se você entrar num rio e nadar lá, você não vai poder entrar de novo nas mesmas águas, porque elas já vão ter passado. E assim é para tudo no universo, tudo está em constante mudança, nada é igual ao que era um segundo atrás. É tipo aquela música, né? Que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E era essa a visão do Heráclito, de que era tudo uma constante mudança e para ele era esse o arqué, a mudança, justamente isso, que ele chamava ele reduzia, né, a ideia do fogo, do elemento da natureza, o fogo, que é muito dinâmico, ele é muito versátil, está sempre queimando, é sempre diferente, no sentido de quando você observa uma fogueira, por exemplo, ela está ali crepitando, né, é sempre diferente, se moldando ali. Para ele era isso, para o Heráclito. Então, dentro dessa escola jônica, a gente tem Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Tales com a ideia da água, Anaximandro com a ideia do apeiron, né, a força eterna e imutável,
Anaxímenes com a ideia do ar e Heráclito com a ideia do fogo e do devir, né? Da eterna mudança. Dentro de uma outra escola, que é a escola eleata, a gente tem Parmênides, que a ideia dele vai de encontro à ideia de Heráclito. Então, guarda que Heráclito e Parmênides são tipo inimigos mortais, né? Aí numa dinâmica para entender melhor. Porque para Parmênides, para Heráclito, como a gente viu, era a eterna mudança. Para Parmênides era justamente o eterno imutável. Então, para Parmênides, existia um padrão na natureza. Então, por exemplo, humanos só podem gerar outros humanos. A água do rio ela só corre de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Existiam todos esses padrões na natureza. Por exemplo, quando você planta uma semente que vem dentro de uma manga, vai nascer um pé de manga. Então, são todos esses padrões que dão sentido à natureza, que fazem com que ela seja harmônica. E para ele é o eterno e imutável, era uma força que padronizava tudo e mantinha essa ordem, né? Então, para Parmênides é o eterno e imutável, que é o arqué, o elemento fundamental da natureza. Uma ideia muito diferente da de Heráclito, né? Exatamente oposta. Dentro de uma outra escola agora, a escola pitagórica, a gente tem Pitágoras, que é muito fácil de lembrar, porque é o Pitágoras do Teorema de Pitágoras da matemática. Então, para ele, os números, justamente, eram o arqué, né? A unidade fundamental da natureza eram os números. Porque tudo você pode quantizar, sabe? Tudo você pode atribuir um número àquilo. Então, a circunferência de uma bola, o tamanho aí de uma árvore ou de um ser humano, a espessura, a largura, tudo dá para você quantizar em forma de números. Ou seja, os números eram o arqué, né? O elemento principal da natureza. Então a gente viu a escola jônica, a escola eleata, a escola pitagórica e agora a gente tem a escola pluralista, que é onde é colocado aqueles filósofos pré-socráticos que não achavam que o arqué era uma coisa só. Ou seja, para eles o elemento fundador da natureza não era simplesmente uma coisa, eram várias. Então, por exemplo, a gente tem Demócrito e Leucipo, que são considerados aí os pais da química, que vinham pra gente com a ideia do átomo, que era alguma substância mínima, um ponto mínimo, indivisível, imutável, que vai ser para sempre aquilo e que forma tudo, que forma todas as outras coisas, né? Hoje a gente sabe aí que tem partículas menores do que o átomo, por exemplo, o elétron, próton, nêutron são menores que o átomo. E que dentro dessas partículas ainda existem outras, né? A física quântica está sempre descobrindo novas partículas menores. Então, só para explicar que nenhum tem a sua verdade imutável, né? Sua verdade absoluta. Cada um tem sua ideia e racional, né? Pautada na racionalidade. É isso que difere eles da mitologia. E nenhum certo ou errado. Cada um com a sua visão. Dentro dessa escola pluralista também, a gente tem Empédocles, que é um filósofo que cai menos, que ele vem com a ideia dos 4 elementos. Então, para ele, água, terra, fogo e ar são o arqué, né? São os elementos fundadores da natureza. A gente tem também Anaxágoras, que vem com a ideia de... Anaxágoras é meio que uma ideia de que a força... Existiam 2 forças no mundo, meio que era o amor e o ódio, mais ou menos. Tipo, o lado positivo e o lado negativo. Que essas forças atraíam o que ele chamava de semente, mais ou menos. Que era partículas menores que eram atraídas por essas forças. Então, por exemplo, essas partículas atraídas pela força de amor formavam coisas boas, coisas positivas. As atraídas pela força de ódio formavam coisas negativas, coisas ruins. Meio que nessa ideia reducionista aí de bem e mal, né? Por aí. Nesse maniqueísmo. Então, dentro dessa filosofia pré-socrática, que estudava a natureza,
diferente dos próximos filósofos, a gente teve a escola jônica, a escola eleata, a escola pitagórica e a escola pluralista, né? E todos esses filósofos aí que vieram com um pensamento diferente do de Sócrates, de voltar para o ser humano, né? Voltado para o ser humano. E é basicamente isso. A questão principal é guardar o que cada um desses filósofos via como o arqué, né? Que é a unidade fundadora da natureza, fundamental, que é a diferença de cada um deles, o que cada um via como arqué. E a ideia de que do porquê eles são chamados pré-socráticos e o contexto de que eles vieram, né? Que é em oposição à mitologia, que é a ideia da religião, né, do sobrenatural, vieram com a cosmologia, né, que é a ideia do racional, de utilizar a razão para explicar a origem do universo, a natureza em si. E esses são os pontos principais para entender os pré-socráticos e que são importantes para que você entenda os próximos filósofos, né? Para entender por que houve essa mudança aí de pensamento. E é isso, espero ter sido claro. Boa sorte aí nos estudos para vocês.